Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Abra o seu coração. Quero te pedir para você orar por você mesmo, para que Deus te dê espírito de sabedoria e revelação, para que o Senhor fale no seu coração, te ensine como tomar as decisões certas na sua vida espiritual, na sua vida aqui na terra também, amém? Esse vai ser o nosso tema nessa manhã. Então comece a orar, comece a pedir. Espírito Santo querido, a tua palavra diz que o Deus desse século, o Deus com letra minúscula, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo. Senhor, e nessa manhã, como igreja do Senhor, nos levantamos contra essa cegueira, nos levantamos contra essa influência das trevas e declaramos contra a igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Então, contra a igreja nessa manhã, contra a pregação da palavra nessa manhã, o príncipe deste mundo, o Deus desse século, Satanás não prevalecerá e não roubará e não cegará e não ensurdecerá os irmãos. Em nome de Jesus, declaramos que a palavra vai ser pregada com liberdade, declaramos espírito de sabedoria e revelação, declaramos em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração e a nossa mente pertence ao Senhor, para que o Senhor ministre a tua palavra, mude a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Se você crê, dá uma grande salva de palmas para Jesus. Muito bem, pode sentar um pouquinho. Vamos ler comigo aqui. Mateus 27, versículos 21 e 22. Mateus 27, 21 e 22 diz assim. Preste bem atenção aqui nessa introdução. De novo, perguntou-lhes o governador, é o Pilatos. Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Eu vou ler novamente. De novo, perguntou-lhes o governador, qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Respondeu-lhe Pilatos, replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam eles. Então presta bem atenção, irmãos. A gente vê que desde de Gênesis, o relacionamento de Deus com o homem, desde o princípio é marcado por essa liberdade de escolha, não é verdade? Então Deus colocou uma árvore e disse, olha, essa aqui não, essas outras sim, escolham. Deus não amarrou Adão no pé de uma árvore boazinha, no pé de uma árvore que ele podia comer, isso aqui, daqui você não sai, você está obrigado a obedecer. Não. Ele deixou o homem livre para escolher, ok? Então nós estamos livres para escolher, irmão. Isso aqui é uma verdade, apesar de ser uma verdade muito maravilhosa, essa liberdade, mas, irmãos, nós estamos livres para tomar a decisão certa, não é? Porque olha só o que diz Deuteronômio 30, versículo 19. Eu te propus a vida e a morte. Sempre assim Deus com o homem. A bênção e a maldição. Escolhe, diga escolhe. Não, grita aí, diga escolhe. Escolhe, pois, a vida, né? Deus ainda dá a pista, olha, escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, sempre assim, irmãos. Deus coloca situações diante de nós e nos deixa escolher. Nós estamos livres para escolher. E aí eu quero ver com vocês hoje essa escolha do Pilatos. Meu Deus, não foi uma escolha fácil. Ele está diante da maior decisão da vida dele. Então presta bem atenção aqui para a gente entender, porque Deus falou muito no meu próprio coração quando eu li essa história aqui. Disse, puxa vida, acho que todos nós, de vez em quando, temos que tomar uma decisão dessa. Então olha só, Jesus tinha sido condenado no Sinédrio, não é? O que era o Sinédrio? Era o Supremo Tribunal Religioso. Então Jesus foi condenado ali
pelo crime de blasfêmia. Tudo uma farsa, nada daquilo era verdade, mas ele estava condenado. Mas isso não dava direito para os judeus de matarem Jesus. Eles não podiam matar Jesus. Então eles precisavam que o Império Romano condenasse Jesus. Então eles levaram Jesus ali diante do Pilatos, que é o governador ali. Então eles querem que o governador condene ele. Agora, qual crime? Não adianta ele dizer, olha, ele blasfemou contra Deus. Não funciona para Roma isso. Então, qual que é o crime que eles colocam diante do Pilatos? Olha, ele está dizendo que ele é o rei. Está dizendo que ele é o rei. Então, ninguém pode se dizer rei se o rei é o César. Aí se o Pilatos condenar Jesus por isso, aí ele pode morrer. Então, na verdade, era uma grande armação para matar Jesus, porque os judeus não tinham direito de matar Jesus. Então, presta bem atenção aqui para você entender. Todo o julgamento de Jesus diante do Pilatos vai ser em torno disso. Ele é rei ou ele não é rei? Então, a pergunta que o Pilatos faz para Jesus, João 18:33, é: és tu o rei dos judeus? E Jesus responde, no versículo 36, o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus diz isso, ele toma um susto, né? Alguma coisa está acontecendo no coração do Pilatos, preste bem atenção. Porque eu quero que você coloque essa verdade que eu vou pregar para você, não só na sua vida espiritual, se Jesus é ou não o seu rei, mas na sua vida prática. Como tomar uma decisão na nossa vida prática, no trabalho, na família, no nosso dia a dia, baseado aqui nessa experiência do Pilatos. Então, presta bem atenção. Quando Jesus fala para ele, olha, o meu reino não é deste mundo, ele diz assim mesmo, então tu és o rei? E aí, Jesus responde, tu dizes que eu sou rei, e eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo. Irmão, eu penso que ele estremeceu ali. Então, Jesus afirma que é o rei para ele. Aí ele, então, diz assim, ele declara, o Pilatos, ele declara, eu não acho nele crime nenhum. Não é? Agora, então ele propõe para os judeus ali, porque ele não quer se comprometer com o rei, né, com o César, porque se ele libera Jesus pelo crime de ter dito que ele é o rei, então ele está admitindo que Jesus é o rei, ele vai se comprometer com César. Puxa vida, que decisão difícil. Então ele faz uma proposta, olha, é comum soltar um preso na Páscoa, agora é Páscoa. Então, o que vocês querem? Que eu solte Jesus ou solte Barrabás? E o povo escolhe, então, Barrabás. Aí a pergunta do Pilatos, o que farei, então, de Jesus chamado Cristo? E o povo declarou, seja ele crucificado. E aí, irmãos, o Pilatos toma a pior decisão da sua vida. Ele manda crucificar Jesus. Que decisão terrível. Agora, presta bem atenção. Ele toma essa decisão apesar de ele mesmo, João 19:19, ter escrito lá na cruz, ele mandou escrever, ele disse assim, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O sumo sacerdote ficou indignado com isso, ele disse, não coloca isso como a causa da condenação dele, coloca que ele disse que ele era o rei dos judeus. O Pilato disse, não, o que eu escrevi, parece que ele acreditava. Mas apesar disso, apesar dele ter anunciado para todo mundo pelos séculos dos séculos que Jesus era o rei, ele não reconheceu Jesus como rei. Ele não obedeceu Jesus como rei. Ele não tratou Jesus como rei. Pelo contrário, ele tratou Jesus como um criminoso, apesar do papo furado dele, de colocar na cruz que Jesus era o rei. Quem está me entendendo? Apesar de que, irmãos, ele sabia, Mateus 27:18, olha só, porque Pilatos sabia que por inveja os sacerdotes o tinham entregado. Ele sabia, mas mesmo sabendo disso, ele tomou a pior decisão da sua vida. Quem está me entendendo? Ele sabia que era inveja, ele sabia, ele escreveu que Jesus era o rei, mas mesmo assim ele continuou e não tratou Jesus como rei. Olha como que é sutil essa coisa. Apesar de que a esposa dele disse para ele, meu amor, não te envolvas com esse justo, porque esta noite
eu sonhei com ele, eu muito sofri por sua causa. Ou seja, foi uma coisa espiritual. Foi uma mensagem espiritual para ele. Ele é justo. Não se mete nessa briga. Libera ele, porque ele é justo. Você é o juiz da situação. Mesmo ele tendo uma direção espiritual, ele continuou tomando a decisão errada. Então, irmãos, olha como que isso é sutil. E eu gostaria de aprender com Pilatos hoje à noite. Não é? Como não fazer. O nosso tema é como a gente fazer uma escolha certa. Agora, irmãos, por que apesar de tudo, todas essas informações, o Pilatos fez a escolha errada? Vamos aprender isso? Porque isso vai valer para a sua vida espiritual e vai valer para qualquer decisão que você for fazer na sua vida. Tem alguém aqui que está, assim, diante de uma situação que precisa tomar uma decisão? Deixa eu ver aí. Eu preciso tomar uma decisão, né? Muita gente. Então, mas o tempo todo, irmãos, a vida é feita de decisões, de escolhas. Não é? Como eu disse, desde o início, isso marca o relacionamento de Deus com o homem. Nós precisamos decidir, e precisamos decidir certo. Agora, como tomar a decisão certa? Então, a gente pode aprender muito, muito poderosamente aqui nessa manhã com o Pilatos. Ou melhor, com o erro do Pilatos. Não é? Então, vamos ver. Então, apesar de tudo que o Pilatos tinha na mão, ele decidiu errado. Mas nós vamos aprender com ele e vamos decidir certos. Diga glória a Deus. Vamos ver então essas três coisas, esses três erros fatais que fizeram com que o Pilatos tomasse a decisão errada. Então, primeiro, ele focou no que iria perder e não no que iria ganhar. Vamos repetir isso bem forte? Por que ele errou? Por que ele tomou a decisão errada? Olha, irmãos, olha, quando você estiver diante de uma situação, diante de uma decisão, não foque no que você vai perder, foque no que você vai ganhar. Então, olha só, João 19, versículo 12. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, ou seja, ele já tinha decidido, não, cara, ele é inocente. Não, ele é justo, ele somou tudo aquilo que ele já tinha. Não, isso é inveja, eu entendi, isso é inveja dos sacerdotes. Não, esse sonho da minha esposa. Não, tudo que eu estou falando com ele disse que ele veio para ser o rei mesmo. Não, eu vou soltá-lo. Ele começa a pensar nisso. Então, a partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas, olha o mais perigoso. Olha o mais. Para fazer você errar na sua decisão. Mas os judeus clamavam: se soltas a estes, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Escuta. Aí ele podia perder o emprego. Ele podia perder o status de governador. Ele poderia ser rejeitado pelo rei, pelo César. Ele tinha muito a perder. Então, por que ele tomou uma decisão? Irmão, a pior decisão da vida dele. Não só fisicamente, como principalmente espiritualmente. Foi a pior decisão que o homem podia fazer. Não é? Por que ele fez essa decisão? Porque ele ficou fazendo a conta. Rapaz, eu vou deixar de ganhar esse salário? Eu vou deixar de poder entrar nesses lugares? Eu vou ser, talvez, até perseguido pelo imperador? Eu vou perder o meu status quo? Eu vou perder o meu conforto? Não, muita coisa. Mas ele é justo. Mas Deus falou com a sua esposa. Eu não vejo nele crime algum, ele mesmo declarou. Mas eu posso perder muita coisa. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês como pastor. Uma das coisas que eu mais ouço, às vezes nos aconselhamentos, ou quando eu vou confrontar alguém com amor, é: mas tem muita coisa em jogo. Eu lembro que eu fui confrontar um homem, estava em adultério, há muitos anos atrás, né, num país muito distante. E eu fui confrontar ele com muito amor. Disse: cara, mas como assim? Eu lembro, irmãos, como se fosse hoje. Ele bateu na mesa dele, na mega mesa dele, no mega escritório dele. Ele deu uma pancada na mesa e disse: e eu vou ser infeliz? Ou seja, eu
vou ser infeliz com essa mulher que eu tenho? Eu tenho que ser feliz com a outra. Você não está entendendo. Porque a tua conta é o que você está perdendo. A conta tem que ser o que você vai ganhar com Deus. Quem está me entendendo? Deus é capaz de transformar o seu relacionamento, o seu casamento. Não, mas a conta dele era o que ele estava perdendo. Então, irmãos, é muito sutil isso. Diante de uma decisão, não fique preocupado com o que você vai perder aqui. Foque no que você vai ganhar lá. Para você não fazer a escolha errada. Eu nem vou dar exemplo, porque vai que eu acerto o seu. Não é? Você é capaz de ouvir isso e dizer, meu Deus, espera aí, se eu fizer isso, eu estou agradando a Deus? Ou eu estou agradando aos homens? Ou eu estou agradando a mim mesmo? Faz parte dos homens, não é? Quem que eu vou agradar? Quem que eu vou decidir agradar? Ok? Então diga assim comigo, não é sobre o que nós vamos perder, mas sobre o que nós vamos ganhar. Não é? Olha a pergunta do Pedro para Jesus, quando Jesus falou, olha, todo aquele que não aborrece ao pai, à mãe, todo aquele que não abre mão de coisas, de casas, de terras, por amor de mim e do evangelho, não pode ser meu discípulo. Aí o Pedrão falou assim, Mateus 19, 27, então falou Pedro, ele disse, eis que tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Ou seja, o que é que nós vamos ganhar? Aí está certo. O que é que nós vamos ganhar por te obedecer? E não, mas se eu te obedecer, eu vou ter que parar de beber, vou ter que parar de fumar, vou ter que parar de adulterar, vou ter que parar disso, meu Deus, é muita coisa. Eu vou perder esse conforto que esse dinheiro ilícito me dá. É muita coisa. O César pode me demitir, eu posso perder o meu status. Não, o que o Pedro pergunta é, o que nós vamos ganhar com isso? E a resposta de Jesus é, no versículo 29, receberá muitas vezes mais aqui nesta vida, e no porvir herdará a vida eterna. Então a bênção é para agora e a bênção é para a próxima vida, para a vida eterna. Amém, queridos? Então olha só o que você vai ganhar. Mas se eu acabar com esse relacionamento, eu vou perder muito, eu vou sofrer muito. Irmão, eu te garanto que se você fizer a escolha errada, você vai sofrer muito mais depois. Não só aqui, mas lá o sofrimento nunca acaba. É um fogo que nunca apaga, o verme que nunca morre. Então, sabe, irmão, não é sobre, eu tenho que ser feliz. Não, irmãos, não, calma lá. Nós temos que fazer essa conta direito, ok? Eu quero ser feliz, sim, mas eu quero ser feliz aqui e lá. Se ser feliz aqui custa o preço de ser infeliz lá, meu irmão, aqui, olha, deixa eu ilustrar para você. Aqui, toda a nossa vida aqui é essa pontinha aqui, ó. Tudo que a gente vai viver, vai experimentar, as comidas que a gente vai comer, todos os nossos prazeres estão aqui, ó. Quem está olhando? Não é? A vida eterna é tudo isso aqui, ó. Diga glória a Deus. 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 Meu Deus, é muita coisa em jogo. O que é que você escolhe? Não é? Então o Pilatos pensou. Que foi que o Pilatos pensou? Não, eu não posso perder isso. Irmãos, e colocou em jogo a parte mais importante da vida dele. Que tragédia. Jesus disse em Mateus 10, 39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então, irmão, o nosso conceito de perder ou ganhar está muito distorcido da realidade. Pilato fez a conta errada. Ok, queridos? Agora, veja bem, não foi uma particularidade dele, não é? A gente não vai condenar o Pilatos, não é? Isso aí é com Deus. Mas olha só, irmãos, mas o Pilatos era um governador, ele não era uma pessoa que conhecia a palavra, ele não era um homem da religião. Mas olha o que acontecia com os homens da religião. João 12, 42, quer ver? Me acompanha.
Muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam, para não ser expulsos da sinagoga, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Nós estamos falando de homens religiosos, que a sua escolha foi baseada no que eles iam perder. Vamos perder a sinagoga, vamos perder o nosso cargo na igreja. É melhor a gente, tudo bem, mas a gente acredita em Jesus, mas é melhor a gente não acreditar mais. Ou melhor a gente então acreditar secretamente, porque tem muita coisa em jogo. Quem está comigo aqui? Irmão, se você está diante de uma decisão a tomar, primeira coisa, não foque no que você vai perder aqui, foque no que você vai ganhar lá, em nome de Jesus. Segunda coisa, segundo erro fatal, não é, do Pilatos. Então, ele transferiu a sua responsabilidade. Irmão, tem coisa que a gente não pode transferir, a gente tem que decidir, ok? Olha lá, Lucas 23, versículo 7. Quando ele soube que era da jurisdição de Herodes, aquela cidade ali, ele era governador daquele lugar, não é? Mas quando ele soube que estava debaixo da jurisdição do rei Herodes, e o Herodes estava ali na cidade, o que ele fez? Mandou Jesus para o rei Herodes. Vou me livrar de tomar essa decisão. Olha só, irmão, que loucura. Irmão, a omissão ou a falta de tomar a decisão já é a decisão de não tomar decisão. Isso não isenta a gente do erro, não tira a gente do erro, não é? Ele tinha que tomar a decisão, ele que era o cara que tinha que tomar a decisão, mas ele mandou para Herodes. Irmãos, isso custou caro, já foi uma coisa muito cara na conta dele. Sabe por quê? Sabe o que o Herodes fez? O Herodes, juntamente com os da guarda, tratou com desprezo, escarnecendo dele, fez vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Irmão, Jesus foi lá só para ser humilhado. Quem mandou Jesus para lá? A falta de responsabilidade do Pilatos de tomar a decisão fez com que Jesus passasse todo aquele constrangimento desnecessariamente. E não resolveu nada, porque ele pensava que ele ia se livrar disso, e o Herodes mandou de volta para ele. Não tem, irmão, não tem jeito, nós temos que tomar a decisão. Vai sempre voltar para a gente, não adianta. Ok, queridos? Aí, como ele não conseguiu se livrar disso, de não tomar essa decisão, o que foi que ele fez? Irmãos, ele tentou, né, colocar essa responsabilidade no povo, para que o povo tomasse a decisão. Olha só, o que ele mesmo diz em João 19:10, olha o que o próprio Pilatos diz, e ele disse isso para Jesus. Ele falou para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ele sabia disso, ele disse isso para Jesus, mas ele nunca tomou essa responsabilidade, ele nunca tomou essa decisão. Quando ele tentou dar para o Herodes, e o Herodes voltou a bola para ele, agora ele passa para o povo. Olha só, irmãos, a dissimulação dele. Presta atenção. O que ele fez? Rapaz, eu considero ele inocente. Eu tenho que libertar ele. Mas se eu fizer isso, eu vou me queimar, vou perder o meu emprego, né? Lembra, perder, diga perder. Eu vou perder meu emprego, tem muita coisa em jogo, então eu não posso fazer isso. Já sei. É Páscoa. Eu vou propor para eles o Barrabás, que é um criminoso perigoso, que eles não querem o Barrabás na rua. Eles odeiam o Barrabás. O Barrabás é um assassino terrível. Já sei. Jamais, tudo bem que eles não gostam de Jesus, mas eles odeiam o Barrabás. Claro que eles vão escolher Jesus. Aí eu tô livre da decisão. Olha só, quem está comigo aqui? Ele não quer tomar a decisão de qualquer jeito. Aí ele diz, então, eu condeno Jesus, agrado os judeus e os romanos, muito boa ideia. E aí eu solto Jesus, porque eu vou propor Jesus e Barrabás, e eles vão escolher Jesus. Então eu agrado todo mundo, eu não perco o meu emprego, e está tudo bem. Só que, irmãos, o que ele não esperava é que o povo escolheu Barrabás. Sabe esse negócio de que a voz do povo é a voz de Deus? É mentira do diabo. Não vai nessa, não. Irmãos, o povo escolheu Barrabás. Aí o que foi que ele fez? Olha para mim, o que foi que ele fez?
Ah, então já que vocês escolheram Barrabás, então a culpa é de vocês. Eu vou lavar minhas mãos. E ele lava as mãos como se isso fosse resolver alguma coisa. Irmão, ele lavou a mão, mas a mão espiritual dele foi suja para o inferno. Quem está me entendendo? Ou seja, ele não toma a decisão. E deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Não tem coluna do meio. Nós temos que tomar uma decisão. Jesus disse, quem não é por mim é contra mim. Ah, eu não sou assim, um seguidor de Jesus, alguém que está trabalhando para Jesus. Eu não estou fazendo isso, mas eu não sou contra ele. Irmão, quem não é por Jesus, quem não está seguindo Jesus, quem não está fazendo aquilo que bate no coração de Jesus, está contra ele. Não sei se você queria ouvir isso, né? Não, eu não sou um perseguidor de Jesus. Eu vou até na igreja. Não, irmão, não é isso. Escuta bem, todo julgamento gira em torno disso. Ele era o rei ou ele não era? O Pilatos achou ele bonzinho. O Pilatos achou que ele era justo. Tinha um sonho. O Pilatos viu que, puxa vida, ele é muito legal. Ele fez milagres, ajudava o povo. Eu não consigo entender. Mas não adianta a gente achar Jesus legal e acreditar que ele faz milagre. Ele é rei ou ele não é rei da nossa vida? Não é? E não tem esse negócio de ficar em cima do muro. Não, eu vou ficar aqui em cima do muro. Né? Até vocês conhecem aquela história, né? Que o cara que morreu e aí ele foi e ficou... Ele estava em cima do muro. Ele olhava para um lado e via um inferno. Olhava para o outro e via o céu. Aí o pessoal do céu chamando ele e tal, não sei o quê. E o pessoal do inferno nem olhava para ele. Aí ele ficou revoltado com isso, ele se sentiu rejeitado pelo inferno. Aí ele falou assim para o pessoal do inferno, eu não estou entendendo nada. Não é porque o pessoal do céu está aqui brigando por mim. E vocês não estão nem aí para mim. E ele disse, é porque o muro é nosso. Quem está em cima do muro já está aqui. Quem se omitiu já decidiu não decidir. Então, irmão, o Pilatos pisa na bola, porque ele tenta fugir de qualquer jeito de tomar decisão. Já viu gente que fala assim, não, mas a minha mãe serve a Jesus há muitos anos, e trabalha, e ora, e uma pessoa... Eu duvido que Deus vai deixar ir para o inferno um filho dessa mãe. Olha... Cada um tem que decidir. O Elias fala assim lá em 1 Reis 18, 21. Até quando vocês ficarão aí entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se é Baal, siga-o. Ah, Deus é o meu Deus. Você segue a Deus. O que significa seguir a Deus? Ele está no comando e para onde ele manda você ir, você vai. O que é seguir a Deus? É obedecer os princípios da palavra de Deus. É isso que você está fazendo? Você segue a Deus. Ah, eu sou só um religioso. Então você está seguindo o Baal. Você já decidiu através da sua omissão. Vocês me amam? Diga, eu te amo, pastor. Puxa, eu estou arriscando, né? Porque dia 7 é meu aniversário. E uma palavra dessa. E para a gente terminar, gente. Então vamos lá, para a gente tomar uma decisão correta. Primeira coisa, me ajuda aí. Não foque no que você vai perder aqui. Foque no que você vai ganhar lá. Segunda coisa. Assuma a sua responsabilidade. Irmão, pai. Aqui, graças a Deus, a gente não tem isso aqui. Aqui não. É? Mas por aí eu vejo muito isso. Não é? O pai é o líder da casa. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Aí o pai não toma decisão. Aí ele vai, aí a mulher, ele não toma a decisão dele, a responsabilidade para ele, não traz para ele. Aí a mulher vai, toma, aí dá errado. A culpa é tua. Não, é do pai naca. Nós precisamos assumir nossa responsabilidade. Não é? Podemos deixar porque a culpa é do governo. Não, irmão. A responsabilidade é minha. Eu não posso transferir a responsabilidade para ninguém. A culpa desse menino está sendo desse jeito, essa escola.
Não é, é a sua responsabilidade. Tira ele da escola, então. Educa ele dentro de casa. Pilatos não fez isso. E a última coisa aqui, irmãos, presta bem atenção, para a gente tomar a decisão certa. Então, a opinião do Pilatos a respeito de Jesus era, escuta bem, exclusivamente de ouvir falar. Quer ver? Olha lá o que diz João 18:34. Então Jesus responde, olha a resposta de Jesus para ele. Essa pergunta que você está me fazendo, vem de você mesmo ou te disseram outros a meu respeito? Jesus já sabia, já percebeu que tudo que o Pilatos sabia a respeito dele vinha de outros. Sabe, irmãos? E deixa eu te falar uma coisa, para a gente tomar uma decisão, a gente precisa ir na fonte da informação. Não é? Vocês concordam comigo que o Pilatos, como o juiz desse caso, ele precisava de um tempo para ele saber quem era Jesus, para ele estudar sobre Jesus, para ele talvez trazer ali como é que chama, os caras que ajudam ali, né? Como é que o juiz tem o quê, assim, que pessoas que fazem o quê, ajuda ele? Os assessores. Chama os assessores, quem é ele? Poderia até chamar a gente. Olha, e os caras iam falar quem era ele, para que ele tivesse mais informações. Irmãos, não, ele foi ali com as informações tortas, erradas, de um monte de gente que tinha ódio de Jesus. Claro que o julgamento dele seria parcial. Deus ainda tentou ajudá-lo, quando deu aquele sonho para a mulher, para dizer para ele é justo, saia daí, ele é justo, não te mete nisso, ele é justo. Mas ele estava offline de todo jeito, não é? Então, irmãos, nós não podemos, se você está diante de uma decisão a tomar, seja lá qual for, não fica tomando essa decisão só baseado nas opiniões das pessoas. Por isso que eu coloquei aqui assim, ó, a opinião do Pilatos a respeito de Jesus era exclusivamente de ouvir falar. Você pode ouvir pessoas, mas não pode ser exclusiva, a sua decisão não pode ser exclusivamente baseada nessas informações. Porque se essas pessoas estiverem erradas, se essa maioria aí estiver errada, quem está me entendendo? Então, irmãos, nós temos que ir na fonte. Qual é a fonte? É a palavra. O que a palavra de Deus diz a respeito disso? Não é? E aí, irmãos, aqui é muito, muito, muito perigoso. Se o Pilatos tivesse feito isso, se ele tivesse ido na fonte, ele não teria medo de perder. Olha só, quem está comigo? Quem lembra do primeiro ponto? Ele não ia ficar com medo de perder as coisas aqui. Ele não ia ficar com medo de perder o emprego dele, o status dele, a posição dele, a posição social dele. Ele estaria preocupado de agradar a Deus, mas ele não tinha essas informações. Então, a decisão dele foi baseada no que as pessoas estavam falando ou no que as pessoas estavam vivendo. Eu fico muito preocupado com pessoas que falam assim, ó. Às vezes eu vou visitar pessoas que não estão indo na igreja, alguma coisa assim e tal. Aí a pessoa me responde assim, ó. Ah, não. Eu estava até fiel, mas eu comecei a ver ali umas pessoas, até líderes, fazendo errado. Então eu desisti de Deus. Cara, isso é insensatez. Não é? Irmão, por quê? Porque a decisão dele está sendo tomada exclusivamente aqui no âmbito humano. Irmãos, ele não tem que tomar uma decisão baseada só em informações humanas ou só em coisas que ele está vendo no ser humano. Irmão, toda a decisão dele tem que ser baseada na palavra de Deus. Quem está me entendendo? Não, irmão, não estou nem aí para esse cara, o que esse cara fez, quebrou o princípio, não sei o quê, deu mau testemunho. Igual ali o bom samaritano, ele vê o sacerdote dando mau testemunho, ele vê o levita dando mau testemunho, mas ele nem sabia de tantas coisas como os levitas e os sacerdotes sabiam, mas ele disse, não, eu vou fazer o certo. Eu vou fazer o certo. Ok? Não estou nem aí, eu vou fazer o certo. Aleluia. Aleluia. Irmão, se ele tivesse feito isso, ele não teria ficado com medo de perder as coisas. E ele teria tomado a decisão. Ele não teria transferido a responsabilidade dele para o Herodes, depois para o povo. Ele teria tomado a decisão dele, custasse o que custasse. Eu vou assumir as consequências da minha decisão, da minha escolha. Ele é inocente.
Quem está comigo aqui? Quem está me entendendo? Estou nem aí se eu vou perder. Eu vou perder um monte de seguidores. Não é? Não estou nem aí. Eu vou tomar a decisão certa. E eu vou crer que Deus vai me ajudar. Então, o grande exemplo disso aqui é o Saulo de Tarso. Irmão, o Saulo de Tarso, talvez ele fosse equivalente em prestígio como o governador. O Saulo, ele era um juiz da Suprema Corte. Ele fazia parte do Sinédrio. Ele era um cara da elite. Ele mesmo diz que ele sabe o que é ter muito e sabe o que é não ter nada. Ele era muito rico. Vocês lembram? Quando ele estava quando ele foi preso, o governador Félix ficava puxando o saco dele, na linguagem de hoje, não é? Porque pensava em tirar algum dinheiro dele. Porque todo mundo sabia que ele era granado, milionário. Mas quando o Saulo descobriu quem era Jesus, ele foi investigar. Ele queria saber. Olha o que ele vai dizer em Filipenses 3, versículo 7. O que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. O meu Senhor, o meu dono, ele é o meu rei. Por quem perdi todas as coisas, mas eu não estou nem aí. Eu as considero como esterco, está na sua Bíblia, esterco, para poder ganhar a Cristo. Então, todo o meu prestígio, todo o meu dinheiro, todo o meu status, tudo que eu tinha, esterco, comparado ao conhecimento de Cristo. Esse cara, irmão, quando esse cara assume, quando ele assume a responsabilidade, não é? Ele não fez essa conta, o que é que eu vou perder aqui? A conta dele foi, o que é que eu vou ganhar lá? Entendi. Não é? Quando ele tomou a responsabilidade, não só de ser um seguidor de Jesus, mas de ser um pregador do reino de Deus, custou caro para ele. Irmão, literalmente custou a vida dele. O Paulo literalmente foi degolado. Não é? Ele foi decapitado. Perdeu a vida. Mas achou a vida. Por isso que Jesus diz, quando vocês perdem, vocês ganham, na verdade. Amém, queridos? Então, eu só queria deixar essa pergunta para vocês. Até esses dias atrás, só para terminar, eu ouvi o testemunho como é o nome dele lá, o Augusto Cury, não é? Que ele é psicólogo, psiquiatra, faixa preta, doutorado, cara, não sei quantos livros, o cara fantástico, ele, né? Eu leio muito ele também, eu gosto muito dele. Mas, não sei se vocês sabem, e foi uma entrevista que ele deu, que ele ouvia muito sobre a fé, sobre Jesus, ele ouvia muito isso, ele nunca teve interesse nisso, na verdade ele se dizia ateu. Agora, como psicólogo, como psiquiatra, ele começou a ser confrontado pelas pessoas com relação a isso. Ele disse, peraí, eu vou estudar esse negócio. Eu vou conhecer essa história toda. Mas para ele aquilo ali não tinha valor. Então ele buscou a palavra intelectualmente. Até para ele ter um argumento, não, isso é uma farsa por causa disso, por causa daquilo, olha, eu não acredito nisso, tira a tua cabeça daí. Irmãos, ele conta que à medida que ele foi conhecendo a Jesus, ele começou a fazer análise psicológica e psiquiatra dessa pessoa. Ele falou, cara, ele não pode ser louco. Ele não pode. Ele ficou tão impactado com a vida de Jesus. E aí entrou a parte espiritual, o Espírito Santo tocou no coração dele, não é? E ele se rendeu completamente a Jesus. Então, a gente não pode tomar uma decisão, irmão, baseado nem aqui na nossa vida natural, nem na vida espiritual, baseado em informações de pessoas, só nisso. Porque se elas estiverem erradas, a gente vai tomar a decisão errada. Ok, querido? Agora, preste bem atenção. Pastor, então eu nem quero saber. Porque se eu não souber, não é, eu não vou ser condenado. Preste atenção que eu vou ler para a gente terminar. Lucas 12, 47. Quero que você leia junto comigo. Aqui, ó. Presta atenção. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ele sabia, mas não se preparou.
né? Tá. Agora, nós estamos falando de vida eterna, né? Agora, 48. Aquele, porém, que não soube, ó, coitadinho. Igual o Pilatos, não sabia, o bichinho. Não se interessou, não foi buscar na fonte, só ficou ouvindo dos outros. Coitadinho, talvez ele vai ser inocentado, porque ele não sabe, né? Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, haverá poucos açoites, mas vai apanhar. Porque é sua obrigação saber. Não vou saber, você já sabe. A gente tem ouvido desde criança, você já sabe, a gente só tem que se posicionar. A gente só tem que pensar no que a gente vai ganhar lá e não perder aqui. A gente só tem que se responsabilizar. E a gente não pode transferir a responsabilidade para ninguém, é nossa responsabilidade. Não é? E também, irmãos, a gente não pode tomar uma decisão baseada só no que as pessoas estão dizendo, falando, não sei o quê. É a palavra de Deus, que é a nossa fonte. Então eu quero terminar fazendo só essa pergunta para você. O que você vai fazer de Jesus, chamado Cristo? Fique em pé no seu lugar.